Boa noite a todos, boa noite a todas que estão aqui presentes. Gostaria de agradecer a presença daqueles que já estão aqui, né, conosco. O Magno já se manifestou aí, o nosso amigo. É com grande satisfação que damos início aqui ao terceiro e também ao último dia do colóquio Diálogos do Nosso Tempo, Encontros de Filosofia Contemporânea. Esse é o primeiro, mas nós pretendemos fazer outras edições. Nos últimos dias, na sexta-feira, na verdade, e no sábado, tivemos o privilégio de compartilhar várias reflexões com profundidade e também com falas instigantes. Passaram por aqui o professor Alberto Viva Flores, o Virgínio Gouveia, o Ismael Lima e o professor Henrique Caê, com falas muito empolgantes. E temos hoje duas palestras que também prometem dar continuidade a essa empolgação desse evento e fechar com chave de ouro. Já estamos aqui com o professor doutor Hugo Brandão, que vai abordar um tema que é central na filosofia moderna e pós-moderna, Nietzsche e a morte de Deus, o advento da pós-modernidade. Esse é o tema que ele vai abordar. Em seguida, temos o doutor Lucas Omena, que vai nos conduzir por uma reflexão sobre o primado da questão do ser, o fim da filosofia e a tarefa do pensamento no existencialismo. Eu tenho certeza de que essas apresentações vão nos proporcionar novas perspectivas, novos diálogos, para que a gente possa nos aprofundar no entendimento sobre as questões que são essenciais ao nosso tempo, a esse momento contemporâneo. Essa é a nossa proposta para esse evento. Então, o primeiro a falar será o professor doutor Hugo Brandão, vou apresentá-lo. Em seguida, o professor doutor Lucas Omena. Hugo Brandão tem graduação em filosofia pela Universidade Federal de Alagoas, é mestre em ciências da religião pela Universidade Católica de Pernambuco, é doutor também em ciência da religião pela Universidade Católica de Pernambuco, tem uma vida acadêmica e intelectual muito ativa. Acredito que o Lucas e o Hugo são os dois maiores, estão entre os mais produtivos do IFAL, Instituto Federal de Alagoas, e tenho a honra também de ser editor dos dois, na verdade, né? Hugo Brandão tem vários livros publicados aqui pela editora Filos e vocês poderão, inclusive, acessar na legenda desse vídeo o livro A Constituição das Novas Subjetividades e Religiosidade na Pós-Modernidade. Então, sem mais delongas, gostaria de passar a fala para o professor Hugo Brandão. Boa noite a todos e todas. Estão me ouvindo? Franco, confirma se está me ouvindo, ok? Ok. Beleza. Estou com um olho aqui na tela e outro no YouTube, já vendo que tem muita gente presente. Magno Francisco, parceiro de sempre, boa noite. É uma honra tê-lo aqui, é uma honra poder estar no mesmo evento que você. Alex, José Bezerra acho que é o Leal, se for o Leal, para parceiro Leal por aqui, Alex Mendes, o Dalpra, desculpa, Juliana, enfim. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Franklin, boa noite, Lucas. Lucas, é uma honra estar com você aqui, dividindo esse momento de palestras. Eu já quero antecipar para vocês, para não correr o risco de esquecer, que eu e o Lucas temos um curso que vai começar a partir desse sábado agora, gratuito, um curso sobre Heidegger e Nietzsche. Então, deixa o convite aqui, depois eu vou botar o link do curso para quem se interessar, poder acessar o link. Eu e Lucas vai estar em 4 sábados com um curso só estudando Nietzsche e o Heidegger. Eu vou colocar o tema do curso direitinho, tudo. Não vou falar muito aqui para não me alongar, mas já faço o merchanzinho do curso. E é gratuito, viu? Um curso gratuito. Então, aqueles que se interessarem em aprofundar um pouco os estudos no Heidegger e no Nietzsche, comigo e com o professor Dr. Lucas Omena, fica o convite aqui. Bom, então, pessoal, primeiro eu quero me desculpar, porque eu estou com dengue,
tomei uma dipirona, a febre baixou, estou até mais animadinho aqui. Sou TDAH também, tomo um remédio para TDAH e tomei remédio, é psicoestimulante. Me animei um pouquinho, quase não venho para essa palestra. Fiquei até com medo de não conseguir palestrar, mas não podia deixar a Filos na mão, né? A editora Filos, a qual eu me orgulho muito de ter publicado os meus livros. Só um livro meu, dos 16 livros, que não é da Filos. Todos os outros eu publiquei pela Filos. Inclusive, já faço um merchanzinho agora também. Está gratuito, vocês podem baixar um livro sobre minha organização, mas é um livro de produção coletiva do NERES, né, que é o Núcleo de Estudos da Religião na Educação e na Sociedade. Lucas Omena, doutor Lucas Omena, que está palestrando aqui, também tem um capítulo do livro, é um livro publicado pela Filos, é o último lançamento da Filos. Acho que se o Franklin puder botar aí o link do livro, aí se quiserem baixar também, foi o nosso último livro publicado pela Filos. Então, repito, reforço, me orgulho muito de ter essa parceria com a editora e não poderia deixar a editora na mão, vocês na mão que estão presentes. Então, vim aqui, mas estou a pulso, estou bem debilitado, e se eu não conseguir ficar até o final, o remédio for passando o efeito, eu peço desculpa a todos e todas. Mas vamos lá, vamos tentar falar um pouco do Nietzsche, da pós-modernidade, o que é que tem a ver Nietzsche com pós-modernidade. O Nietzsche é um dos maiores, se não, na minha concepção, do ponto de vista filosófico, um dos maiores, na minha concepção, o maior filósofo da contemporaneidade. Lógico, isso é muito de características particulares de cada professor de filosofia, estudante de filosofia. Eu considero Nietzsche um dos grandes, ou para mim o maior. E aí, junto ali com Marx, com o próprio Heidegger. E o segundo italiano, Gianni Vattimo, a pós-modernidade inicia-se com Nietzsche. Então, já dou o corte aqui, já vou direto ao ponto, para não ter muito a rodeio, sobretudo porque eu estou com pouco tempo. Segundo Vattimo, a pós-modernidade começa com Nietzsche. Então, gera uma discussão complexa, uma discussão que precisa ser aprofundada, porque a pós-modernidade já é difícil de ser aceita dentro da academia. Para fazer o meu doutorado de discutindo pós-modernidade, eu tive que enfrentar muitas críticas. E não tenho problema com críticas quanto à pós-modernidade. Até porque eu também sou um crítico da pós-modernidade, mas não deixo de reconhecê-la como uma condição atual. Há uma interpretação equivocada quando a gente fala em pós-modernidade, porque quem estuda pós-modernidade não é ou precisa ser considerado pós-moderno. Pós-moderno não é uma ideologia, digamos assim, a ser, a se posicionar. Pós-modernidade é uma condição sócio-histórica, uma condição cultural, e é essa condição que nós queremos apresentar, que nós queremos discutir. Porque nós entendemos que a modernidade, ou o conceito de modernidade, já não cabe mais para caracterizar as diversas transformações ou nuances ou características que nós vivenciamos dentro da contemporaneidade, no momento atual. Deixa eu só tirar aqui a minha câmera, porque se eu ficar me vendo com essas... Eu sou TDAH, aí está passando aqui a câmera do Franklin, a minha câmera eu fico vendo, eu vou minimizar aqui, senão me perco todinho, difícil ter foco. Obrigado, Franklin. Mas eu vou minimizar para não ter problema. Voltando, deixa eu tentar me reconciliar aqui com a minha linha de raciocínio. O Vattimo afirma que o Nietzsche, ou com o Nietzsche, com a filosofia do Nietzsche, inicia-se a pós-modernidade. Daqui a pouco eu volto para esse recorte. Mas então o que é a tal da pós-modernidade? Por que ela não é aceita na academia por muitos? Porque para muitos ela sequer existe? Porque muitos são críticos da pós-modernidade? E já abro parênteses e me coloco também como um crítico da pós-modernidade. Então, eu não falo da pós-modernidade com regozijo. Não falo da pós-modernidade como algo benéfico. O Vattimo faz isso. O Vattimo, que fala que a pós-modernidade começa com Nietzsche, e eu concordo com ele, ele acha que a pós-modernidade é um momento ímpar na história da condição humana para que nós possamos superar, transvalorar os valores, como Nietzsche falou. Ele bebe muito na filosofia do Nietzsche. Mas, onde eu tinha parado, quando eu teve problemas na Câmara, é o seguinte: não é ser pós-moderno, é estudar a pós-modernidade. Então, eu não me auto-intitulo como pós-moderno, já quero deixar isso muito claro.
mas estudo a pós-modernidade e a defendo como condição socio-histórica, como características marcantes que delimitam esse ser, esse indivíduo, esse sujeito, que nós chamamos de sujeitos pós-modernos, cheios de características próprias que não são mais aquelas características advindas da modernidade. E, para isso, eu bebo no Bauman. O Bauman entende a pós-modernidade não como uma ruptura com a modernidade, não como o sepultamento da modernidade, não como o fim da modernidade, e sim como a sua continuação. E aí eu poderia usar vários teóricos aqui, mas eu não vou me estender muito sobre pós-modernidade, mas para alguns a pós-modernidade é o rompimento com a modernidade. O Bauman não entende assim, e eu também não entendo assim. Eu entendo que nós vivemos dentro da modernidade ainda, mas também dentro dessa modernidade sobre uma condição pós-moderna, que se entrelaçam. Não é que o indivíduo, o sujeito contemporâneo, tenha largado todas as características da modernidade, como, por exemplo, o racionalismo, o antropocentrismo. Não é que tenha largado isso, abandonado, mas é como se, o próprio Bauman diz, como se a modernidade estivesse se psicanalizando. É como se a modernidade estivesse se radicalizando, se aprofundando. Por exemplo, características da pós-modernidade extremamente marcantes é o individualismo, a incerteza e o que nós chamamos, por exemplo, de crise de identidades. E aí, vou só deixar uma dica aqui de um teórico extremamente importante para discutir identidades, subjetividades, já que o Franklin falou do meu livro sobre subjetividades, é o Stuart Hall, um jamaicano. Acho que é coqueluche hoje. Quem fala sobre identidades, subjetividades, está bebendo ou deve, pelo menos, ler o Stuart Hall. Porque, por exemplo, a gente não fala mais em subjetividade no singular. Falamos em subjetividades no plural, porque nós estamos em uma crise de identidades, porque são múltiplas, variadas identidades a serem escolhidas, diferente do mundo pré-moderno. Isso é característico na pós-modernidade. A modernidade inicia esse processo de crise de identidade com a morte de Deus, com o discurso nietzschiano, com a metáfora de Nietzsche de Deus está morto, que Deus está morto. É aí, segundo Vátimo, que começa a tal da pós-modernidade. Lógico, a gente está falando dos primórdios da pós-modernidade. Então, era uma pós-modernidade ainda que não era acentuada, aprofundada, que estava iniciando. Porque quando você coloca em xeque o modelo teológico que fundamentou a sociedade, a civilização ocidental, pois Deus é o modelo teológico que fundamentava a civilização ocidental, quando você coloca em xeque, quando você começa a desconstruir esse conceito, quando esse conceito vai perdendo a plausibilidade, quando essa figura, falando psicanaliticamente, essa figura de alteridade, essa figura que está fora, que detém digamos que ela detém a característica de limitar, de ser o não, de ser a interseção, que era Deus, que sustentava todas as figuras de autoridade da pré-modernidade, que sustentava todo o mundo, toda a realidade do mundo ocidental. Esse ser metafísico ele é posto em xeque, ele é posto em questionamento, ele começa a perder a plausibilidade, ele vai se deteriorando. E aí começa a tal da pós-modernidade, porque a pós-modernidade, em síntese, agora indo para a pós-modernidade, voltando, melhor dizendo, retornando para a pós-modernidade, seria a crise das mega-narrativas, dos meta-relatos, das mega-verdades. Há quem costume falar de pós-verdade. Estamos vivendo a pós-verdade. Também não curto muito nem o termo pós-verdade, nem muito menos defendo. Mas é perceptível na condição dos sujeitos pós-modernos que as mega-narrativas, os mega-relatos ideológicos, as crenças dogmáticas, elas estão sendo postas em xeque. Elas estão perdendo a plausibilidade ou o seu poder de dotar a sociedade dotar a sociedade ou a realidade de sentido. Então, o Lyotard foi o primeiro a falar sobre isso, sobre pós-modernidade. Ele definiu pós-modernidade como o fim das mega-narrativas, dos meta-relatos. Eu não estou aqui concordando com o Lyotard. Para mim, não necessariamente a pós-modernidade seja o fim absoluto dos mega-relatos, das verdades absolutizadas. Até porque, por exemplo, a religião tem muito de dogma, muito de verdade, e
citando Peter Berg, nós vivemos em um mundo tão religioso quanto no passado, só que é uma religião mais invisível, é uma religião menos institucional, mais de experiências. Então, percebam, não acabou, o socialismo continua forte, por exemplo, é uma mega verdade, é um mega relato. Pode não ter a força de tempos atrás, em um país, em outro, mas ainda pulsa enquanto convicção ideológica no coração de muitos e no discurso de muitos, no discurso político, no discurso partidário, enfim. Então, assim, eu não concordo com Lyotard, mas concordo com Bauman, que a pós-modernidade seria esse rompimento, não um rompimento com a modernidade, mas o seu aprofundamento, que as caracterizações dos sujeitos atuais, elas se dão de forma que a modernidade já não mais tem capacidade de corresponder a essas características, como individualismo, crise de sentido, crise de existencial, acentuadamente, viu? Tinha crise existencial no mundo pré-moderno, é até possível que tinha, mas não era uma característica marcante, pulsante, atenuante da pré-modernidade ou da própria modernidade. Na pós-modernidade, não. Essa é uma característica profunda, acentuada. Então, vejamos. O ponto de interrogação aqui nessa palestra, nessa fala minha, né, que é mais um convite à leitura, mais um convite ao diálogo, ao debate sobre pós-modernidade, sobre Nietzsche, é se a pós-modernidade se inicia mesmo com Nietzsche. Por quê? Eu advogo que sim, sobre a égide da filosofia de Wattmann. Wattmann morreu, nos deixou agora recentemente, mas deixou um legado incrível. Embora eu discorde da filosofia dele, que alça a pós-modernidade a algo extremamente positivo, um momento de mudanças, de rupturas e mudanças para melhor, eu entendo que não necessariamente, e que, mais que, de fato, ela inicia-se com Nietzsche, com o discurso da morte de Deus. Porque o discurso da morte de Deus de Nietzsche está longe de ser um discurso ateísta. Eu tenho falado isso insistentemente, que o discurso da morte de Deus espanta muitos intelectuais, espanta o cidadão mais comum, a pessoa, os que têm a filosofia como um conhecimento um pouco mais distante, espanta um pouco porque acha que é um discurso ateísta, etc. O discurso de Nietzsche da morte de Deus não tem absolutamente nada de ateísta, ou pelo menos ele não tinha como pretensão fazer um discurso ateísta. O que ele estava fazendo, isso é importante para essa fala, era uma constatação sócio-histórica. Deixa eu ver o meu tempo, ainda não marquei. Era uma constatação sócio-histórica. Ele olhou para a sociedade do seu tempo, olhou para aquele momento histórico, e como ele mesmo dizia e se auto-intitulava, ele é um extemporâneo, ele está para além do seu tempo, e nisso Nietzsche tinha razão. A filosofia do Nietzsche não está para o tempo dele, como a de boa parte dos filósofos, ela estava para os que estavam por vir. O Nietzsche, em vida, vendeu aí 250 livros, digamos assim. Depois se tornou um dos filósofos mais pop da história. Acho que o Nietzsche ficou até tão pop que até estraga um pouco as discussões filosóficas que devem ser mais bem elaboradas e aprofundadas sobre ele. Como, por exemplo, sobre a morte de Deus, que não é um discurso ateísta, é uma constatação sócio-histórica. Nietzsche observa a sociedade de sua época e diz o seguinte: olhe, Deus está morto e nós o matamos. Por quê? Porque com o advento da ciência e da tecnologia, com a expansão da ciência e da tecnologia, os cidadãos mais comuns, os indivíduos melhores, os sujeitos na modernidade, eles passaram a representar as suas realidades, a significar o seu mundo, a dar sentido às suas existências, ou melhor, a responder, porque dar sentido à sua existência não tanto porque vai ter uma crise de sentido, uma crise existencial, então, perdoem, faço essa correção antecipadamente, tira essa parte do dar sentido à vida, mas bota como dar sentido à realidade, significar a sua realidade. As pessoas significavam a realidade, o real, a partir desse fundamento último que era Deus, desse modelo teológico, judaico-cristão. Agora, elas passam, com a morte de Deus, a dar respostas às suas vidas, ao seu cotidiano, dar significado às suas realidades a partir da ciência e da tecnologia, sobretudo da ciência. Respondem
passam a responder às suas realidades, às questões das suas realidades, do seu cotidiano, a partir da ciência e não mais a partir desse fundamento último, desse fundamento metafísico. Então, a morte de Deus seria também a morte da metafísica, ali iniciada ou inaugurada por Nietzsche. E eu compreendo que é daí que nós podemos pensar, sim, a pós-modernidade. Porque com o advento da pós-modernidade, né, a partir da morte de Deus Nietzsche, então perceba, eu não estou falando de um recorte histórico, viu? Porque o Nietzsche está na contemporaneidade ali, a gente está saindo da modernidade, a gente está iniciando a contemporaneidade. Eu não estou falando do recorte histórico, eu estou falando do recorte filosófico. Para a filosofia, a pós-modernidade inicia-se com Nietzsche. Ela é inaugurada com Nietzsche. É isso. O que está posto é isso. Para a filosofia. Porque quando esse fundamento último é questionado, ou melhor, ele é morto, Deus é morto, com a morte de Deus, perde sentido, encadeia tudo que significava ou fundamentava a realidade pré-moderna e moderna. Percebam, por exemplo, a figura de autoridade. Nós tivemos uma palestra agora recente, está no nosso YouTube, do Neres, com o professor Sérgio Doutes, e ele dizia o seguinte, e ele fez, inclusive, referência à minha tese de doutorado, e é com muito orgulho que eu faço a referência à fala dele, porque ele dizia o seguinte, que perde a autoridade, todas as figuras de poder, quando Deus morre, só para dar um exemplo, para exemplificar. Ora, o rei tinha poder por causa de Deus, a igreja na Idade Média tinha poder por causa de Deus, a burguesia tem poder por causa de Deus, um Deus que permite o acúmulo de capital ali com o calvinismo, Bachelet Weber, por exemplo. Então, até a discussão de poder, ela começa a ser deteriorada frente a esse evento sócio-histórico que foi a morte de Deus, ou que é capturado por Nietzsche através da metáfora da morte de Deus. Então percebam que no mundo pré-moderno e em parte do mundo moderno, não havia crise de identidade. As pessoas sabiam quem eram. Sabia sua raça, sua religião, sua condição sexual, seu gênero. Tinha respostas para a sua existência. É o que o Bauman falava de segurança. Tinha segurança, mas não tinha liberdade. Por sua vez, ganharam liberdade, e quando tem liberdade, segundo Bauman, perde-se a segurança. Ganhou-se liberdade e faltou a segurança da identidade, dos traços identitários. Raça, gênero, ou condição sexual, para alguns opção, acho que é um erro falar em opção sexual. O que é que lhe define? Essa pergunta não era uma pergunta pré-moderna e moderna. O que me define quem sou, por que estou no mundo, é uma pergunta pós-moderna. E o que me identifica, o que me caracteriza, a minha identidade, é uma pergunta extremamente complexa do ponto de vista pós-moderno, porque você tem várias ou múltiplas identidades que lhe identificam, que constroem ou lhe caracterizam. E nessa crise de identidades, nós temos aí, portanto, uma das mais sublimes caracterizações da pós-modernidade. Por isso que, sem sombra de dúvidas, essa é uma das questões, tem várias outras que, infelizmente, aqui não dá para aprofundar. Então, por isso que, dentre outras questões, além desse exemplo que eu dei, é possível nós atribuirmos que, dentro da filosofia, a pós-modernidade nasce com Nietzsche. Não a pós-modernidade do Lyotard, aquela pós-modernidade que acabou as mega-verdades, acabou os mega-relatos, não existe mais mega-relatos. Não. A pós-modernidade do Bauman, que é uma pós-modernidade que não rompe com a modernidade, ela é sua continuação. Então, acho que finalizo por aqui, vou privilegiar mais o debate, o momento em que vocês vão fazer perguntas, espero que tenham perguntas para mim, perguntas desse tema, que é um tema tão complexo, né? Um tema que traz diversas questões, diversos problemas, e já vi aqui que tem um monte de textos aqui, e espero que vocês tenham gostado da minha fala, do que eu trouxe, da proposta da discussão, que é Nietzsche e pós-modernidade, né?
é bem complicado você falar do Nietzsche pós-modernidade. Eu desafio alguém aqui que já viu alguma discussão do Nietzsche de pós-modernidade. É muito difícil, porque o Nietzsche não é considerado um pós-moderno. E nem eu estou dizendo aqui que ele é pós-moderno. Alto lá. O Nietzsche não é pós-moderno. Inaugura-se a pós-modernidade com a metáfora da morte de Deus proclamada por Nietzsche. É isso que está posto por Vattimo, por exemplo, é isso que eu defendo. Eu acho que com mais propriedade, mais profundamente do que o Vattimo. Sei que estou sendo arrogante e um pouco ousado aqui, mas é o que as minhas pesquisas indicam e é o que eu trago nas minhas pesquisas e nos livros que publiquei. Obrigado a todas e todos e fico aguardando as perguntas. Muito obrigado, Hugo. Foi uma fala muito instigante. Tenho certeza que temos várias questões aqui, porque esse tema realmente nos implica, né, a ver um novo olhar, diversos temas, sobretudo quem tem estudado filosofia medieval e filosofia moderna, quando chega com Nietzsche, realmente exige-se uma nova leitura. Agora vou passar a fala para o doutor Lucas Omena, que é graduado em filosofia pela Universidade Federal de Alagoas, mestre em filosofia pela Universidade Federal de Sergipe, doutor em educação pela Universidade Federal de Alagoas, e que, assim como o Hugo Brandão, também tem diversos livros publicados aqui na editora Filos. Tenho certeza que vamos ter algumas questões aqui, pelo menos eu tenho algumas, mas vou inicialmente privilegiar o chat. Vamos estabelecer respostas curtas, de pelo menos 4 a 5 minutos, tá? Estou vendo que o chat tem algumas questões aqui que podem implicar respostas longas, então vamos tentar essa síntese. Então, acho que a primeira aqui é a do Alex, né? O Alex tem o Marcos Aurélio. Deixa eu procurar aqui a do Alex. Eu vi que essa foi a primeira. Foi para o Hugo. Você quer fazer? A gente faz uma pergunta, a resposta ou um bloco? O que é que vocês acham? Hugo, o que é que você acha? Vou fazer 3 perguntas, então. A gente faz um bloco de 3. Mas aí fica mais um tempinho, né? Porque 5 minutos para 3 perguntas é muito pouco. Não. Cada pergunta, de 4 a 5 minutos para cada pergunta. Uma pergunta ao professor Hugo, o Alex Mendes. Em Assim Falou Zaratustra, Nietzsche escreveu sobre o Ubermensch, ou super-homem. Qual a relação do Ubermensch com o próximo passo no desenvolvimento da humanidade? Essa foi a pergunta do Alex Mendes. Aí temos uma colocação aqui, apenas uma colocação. O que o ser humano imagina de Deus está errado. Religião e ciência são apenas faces de um mesmo objeto, totalmente necessárias. Não foi uma pergunta. Em seguida, temos aqui o Marco Aurélio, que é uma outra pergunta. De que forma as críticas de Nietzsche à verdade e à moralidade se alinham com o conceito de modernidade líquida, de Bauman, especialmente no que diz respeito à instabilidade das normas sociais? Então, essa é a segunda pergunta. O Alex... Volta aí, por favor, só um minuto. O Alex parabeniza pela excelente reflexão. Eu vou voltar aqui. De que forma as críticas de Nietzsche à verdade e à moralidade se alinham com o conceito de modernidade líquida, de Bauman, especialmente no que diz respeito à instabilidade das normas sociais. E a Juliana tem 2 perguntas. Primeiro ela coloca: boa noite, gostaria de parabenizar pelo evento. Aproveito a oportunidade para fazer 2 perguntas ao doutor Hugo Brandão. Vou fazer logo as 2. Quer responder essas 2 primeiro, Hugo? Depois as outras? É melhor, né? Tá, então vamos para essas. As 3. Eu estava fazendo anotações aqui para tentar responder
Em 4 minutos, a primeira pergunta do, acho que é Alex. Pior que ele saiu da sala, eu vi quando ele deu um tchau aqui. Foi, eu vou botar ela na tela com a pergunta. Mas eu vou colocar, vou me empenhar aqui, porque ele assiste a gravada depois. Bota lá na tela. Deixa eu ir para a tela que eu fico dando uma olhada. Tá na tela já. Tá na tela? Ah, porque eu tô no YouTube. Beleza, tô vendo agora. Então, Alex, vou tentar aqui o que eu me proponho, o que eu me propus a estudar do Nietzsche, embora eu sou um estudioso do Nietzsche, foi mais especificamente o discurso da morte de Deus. Não que eu não discuta os outros conceitos de Nietzsche, né, que são importantes e caros para qualquer obra filosófica que se pretenda falar do Nietzsche, como transvaloração dos valores, o super-homem, Moffat, dentre outros. Mas, por exemplo, não dá para falar do Nietzsche enquanto desenvolvimentista. Não tem na obra dele esse aspecto desenvolvimentista, esse pensar a humanidade em progresso. Eu ouso dizer que a filosofia do Nietzsche, embora seja extemporânea, seja para o futuro, para aqueles que vêm, que estão por vir ainda, não é do ponto de vista de um progresso da humanidade, ou de um progresso de um progresso da história. Então, assim, não sei como é que eu conseguiria falar do super-homem, a gente admitir uma perspectiva de desenvolvimento da humanidade. Mas de desenvolvimento individual e de consciência, sim. É possível pensar o super-homem a partir de uma proposta de desenvolvimento de consciência, mas não de desenvolvimento da humanidade. E aí eu diria que essa relação com esse desenvolvimento da humanidade, do Nietzsche, vou tentar relacionar, pelo menos pegando 3 princípios assim da teoria do Nietzsche. A perspectiva de superação dos valores tradicionais, que é transvalorar os valores. Então, só é possível pensar, se é que é para pensar em desenvolvimento da humanidade, a partir do super-homem de Nietzsche, se a gente pensar em transvalorar os valores, superar os valores tradicionais, os valores existentes e conseguirmos construir novos valores. E aí o Vattimo, por exemplo, ele parabeniza, sauda, né, a pós-modernidade como essa fase da condição humana que é possível isso, que é possível nós nos despirmos dos valores tradicionais e prosseguirmos para valores mais bem elaborados, né, de mais alta expressão. Então, eu diria que essa é uma proposta. Superação dos valores tradicionais de Nietzsche pode correlacionar o super-homem com o desenvolvimento da humanidade. Eu diria ainda autodeterminação no super-homem. Pode ser o Moffat também, ou pode ser o eterno retorno, 2 conceitos próprios de Nietzsche. Esse se autoafirmar mediante o que a vida fez de mim, eu diria que é um princípio com mais de consciência do que pensando no coletivo, pensando na humanidade, mas advertiria que é possível pensar o super-homem, esse ser que se autoafirma, esse indivíduo que se autoafirma, numa perspectiva de desenvolvimento da humanidade. E, por fim, a ideia do Nietzsche de rejeição do ressentimento e da moralidade de rebanho. Aí vai uma crítica dura do Nietzsche ao cristianismo, à moral cristã. Para o Nietzsche, até teve uma pergunta aí que vai vir depois, para o Nietzsche, o cristianismo é uma religião do ressentimento. Mas não o cristianismo necessariamente de Jesus, viu, galera? O Nietzsche coloca Jesus como espírito livre, como uma moral aristocrática. Jesus não era espírito de escravo, não, segundo Nietzsche. O problema do Nietzsche com o cristianismo é o cristianismo paulino, o cristianismo que se sucedeu depois de Cristo, que é um cristianismo do ressentimento, dessa moralidade de rebanho, o platonismo das massas. Então, pensar o super-homem é pensar essa rejeição a esse cristianismo do ressentimento, a esse ressentimento que moldou a cultura ocidental. Pensar o super-homem Nietzsche também é pensar a rejeição a essa moralidade de rebanho, a esse platonismo das massas. É como eu penso em responder essa questão. Se você estivesse presente, eu poderia dialogar mais. Pode colocar outra questão, Franklin, por favor? Franklin. Zaratustra, né? Escrever... Não, isso. Nietzsche Bauman, conseguir conectar Nietzsche a Bauman
A moral líquida foi essa, não foi da proposta de Nietzsche, a criação de novos valores e relativismo pós-moderno. Não, que rejeita a estabilidade de qualquer estrutura de valores. Desculpa. Perdão, pessoal, estou com dengue e estou... novos valores e o relativismo da pós-moderna. Primeiro, a gente tem que perguntar esse relativismo pós-moderno é a partir da noção de pós-modernidade de quem? Porque, por exemplo, no Bauman, ele não fala de relativismo. Muito pelo contrário. O Bauman fala de uma modernidade na sua maturidade. O próprio Nietzsche, Marco, o próprio Nietzsche, ele disse que uma sociedade não sobrevive sem valores. Ele adverte para a necessidade de valores, só que não valores dos ressentidos, não valores dos escravos, não valores dos fracos, não os valores de rebanho, valores aristocráticos. É muito difícil fazer essa leitura do Nietzsche, porque se você não tiver a medida certa, você descamba para um entendimento de uma arrogância extrema em uma proposta filosófica, que não é uma proposta filosófica de aristocracia do ponto de vista dos melhores, ou do ponto de vista econômico, político, não. Então, assim, esse relativismo pós-moderno precisa entender de quem é o relativismo pós-moderno. Os críticos da pós-modernidade dizem que a pós-modernidade admite o relativismo, porque à medida que as verdades elas se esfalecem, à medida que as grandes narrativas passam a ainda existir, segundo os pós-modernos, e aí eu estou identificando que você, quando fala de pós-moderno, fala a partir do Lyotard, por exemplo, Lyotard e os que o seguem, que é o entendimento da pós-modernidade como ruptura da modernidade, como negação da modernidade, aí sim nós podemos falar de um relativismo, nesse mundo pós-verdades. Mas a partir da leitura que eu faço do Palma, Lipedovskis e dentre outros, não. Olha, o próprio Habermas, lógico, o Habermas não fala em modernidade, você vai ter uma ideia, em pós-modernidade, desculpa, mas ele fala uma modernidade radicalizada. Então, mesmo nele, assim, é possível perceber uma pós-modernidade que não seja a partir de um relativismo que rejeita qualquer estrutura de valores. Então, por exemplo, eu desconheço qual a ideia de pós-modernidade no Bauman que busque, por exemplo, que discuta, por exemplo, essa estabilidade de estrutura de valores. Mas, para conectar com Nietzsche, assim, finalizar, eu estou tentando fazer aqui uma costura teórica, é possível, sim, pensar a transvaloração dos valores no Nietzsche nesse momento histórico de paradigmático no qual as verdades estão se esfacelando. É possível pensarmos em criarmos novas verdades, novos modelos morais, uma nova estrutura de valores. É sim possível, muito possível. E tem quem faz isso, ou quem fez, né? Porque faleceu recentemente, eu ainda não me acostumei a falar dele no passado, que é o Wagner. O Wagner fala que, por exemplo, na perspectiva cristã, na perspectiva política, na perspectiva de valores morais, é possível agora aproveitar a pós-modernidade, por isso que ele vê a pós-modernidade como algo benéfico. Eu, pessoalmente, não. Não tenho tempo para falar aqui, mas eu não vejo a pós-modernidade como algo tão bom assim. Mas ele vê como algo bom, muito em função da sua fala, nessa perspectiva. Nessa perspectiva pós-moderna, onde as verdades estão sendo questionadas, onde há estabilidade de qualquer estrutura de valores, é importante e é legal isso é benéfico, porque nós podemos pensar e revalorar as coisas, a realidade, as normas, a moralidade. Isso é do Nietzsche, que o Wagner bebe e faz esse discurso pós-moderno. Espero ter conseguido responder. Me perdoe o tempo, Frank, porque as perguntas são bem complexas. Não, foi bem dentro do tempo, tranquilo, Hugo, muito bom. Eu quero também agradecer o pessoal que está aqui, né, participando com a gente. Acho que é importante a gente citar aqui. Já falamos aqui do Magno, da Juliana, que está aqui, do Alex, que presenciou nosso evento o primeiro dia, o segundo, e também passou por aqui hoje, precisou se ausentar. O professor José Bezerra, da FACESTA, nosso amigo lá da FACESTA, também nos acompanhou. O professor Edgar Calixto, que é da UMJ, professor do curso de Direito, está aqui também. Adriano Lopes dos Santos, também aqui. Francisco George, Marco Aurélio. Marco Aurélio tem uma pergunta aqui ainda, tá? Daqui a pouco eu vou fazer a pergunta do Marco Aurélio para o Hugo. Também vi aqui o professor...
Deixa eu ver onde ele está aqui. Professor José Ivanilson Barbalho, nosso amigo também. Foi diretor aqui da EDUFAL, professor da Universidade Federal de Alagoas. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui. E vou continuar com as perguntas, né? Quem quiser, pessoal, manda suas perguntas, tá bom? Vamos tentar ficar aqui até mais ou menos 9 horas, a gente está encerrando. Tem uma lista de frequência, tá? Quem fez a inscrição responde aí a lista de frequência, já coloquei aqui no chat, dá uma procurada. Magno colocou aqui, excelente evento, parabéns a Filos, parabéns William, Hugo e Lucas, obrigado Magno. João Batista aqui de Aracaju, participando da UFES em Aracaju, valeu João Batista. Hugo, eu vou fazer 2 perguntas minhas e depois a gente coloca o chat novamente. A primeira que eu vou fazer é o seguinte: Nietzsche vai ver a morte de Deus como uma crise ou como uma oportunidade? Ou podemos considerar as duas coisas? É uma crise, também é uma oportunidade. E como essa perspectiva vai influenciar a possibilidade da construção de novos valores? A outra pergunta que eu faço é: Deus, você disse, é o que sustenta toda a estrutura da sociedade. Você citou, claro, que no período, até um período medieval, né? E não sei se você citou também na modernidade. Você citou como exemplo a noção de poder, por exemplo. Deus sustenta esse poder, o rei, a igreja, seja lá o que for. E aí a sua tese é: com a morte de Deus, nós ressignificamos Deus. Essa é a sua tese. A minha pergunta é: nós o ressignificamos em quê? Em que é que ele agora aparece? É na cultura? É na estética? Onde é que ele aparece agora como essa ressignificação? Obrigado pela pergunta, Frank. Cara, eu tô com uns calafrios, eu já estava mandando uma mensagem aqui que ia sair, mas vou responder essas perguntas e já aproveito e respondo a da Juliana, que foi a mesma. Uma das perguntas, Juliana sempre nos acompanha. Um beijo, Juliana, um fraterno abraço. Ela pergunta se a morte de Deus, Franklin, assim como você, é uma crise ou uma oportunidade. Vejam, eu gostaria muito que, a partir da minha fala, ou pelo menos que a interpretação da minha fala, ficasse registrado que a metáfora da morte de Deus, proclamada por Nietzsche, ela é, antes de tudo, uma constatação sócio-histórica. O Nietzsche não está fazendo previsão, não previsionismo. O Nietzsche está constatando algo que está acontecendo. A humanidade, os indivíduos, os sujeitos, como queiram chamar, estavam cada vez mais deixando de explicar suas realidades a partir de Deus e explicando o seu cotidiano, as suas realidades, as perguntas a partir da ciência, a partir da tecnologia. Então, Deus estava ficando pormenorizado, deteriorizado, perdendo a plausibilidade. Então, antes de mais nada, não é uma previsão que o Nietzsche está lançando. O Nietzsche está constatando algo de difícil constatação para a época dele. Hoje é muito fácil falar Deus está morto. Lembrando o que eu expliquei do Deus está morto no início dessa palestra, né, dessa minha fala. Então, veja, para o Nietzsche não se trata de uma crise ou de uma oportunidade. Se trata de uma constatação, de algo que está posto, que está acontecendo. Mas eu advogaria o seguinte: se eu tivesse uma procuração para falar no nome do Nietzsche, porque ele não chegou, a partir do discurso da morte de Deus, a atribuir se isso seria bom ou ruim, dá para a gente fazer algumas reflexões. Por exemplo, o Nietzsche vai dizer: olha, morreu Deus, e aí? O que é que fica? Desse ponto de vista, dá para presumir que para Nietzsche é uma crise. Não que Nietzsche queira esse Deus metafísico, não, viu? Muito pelo contrário.
mas do ponto de vista que vai ter uma ausência, um vácuo de representação. A minha pegada da minha tese, já que você falou da minha tese, Franklin, e dos meus livros, mais propriamente dito, é psicanalítica. Do ponto de vista psicanalítico, isso traz diversas implicações, impactos, que vão ser expostos, explanados e trazerem impactos para a sociedade, e aí nas artes, na cultura, na ideia de Deus, na ideia de ética, do que é certo, do que é errado, justo, injusto, na própria ideia de epistemologia. Mas retomando, matou Deus, nós estamos preparados para esse sepultamento? Segundo Nietzsche, não. E o Nietzsche se preocupa com esse vácuo agora, porque você falou da ideia da Idade Média aí, eu coloco até a modernidade. Durante a modernidade, ainda, Deus era ou foi o fundamento da sociedade ocidental. Hoje, mesmo vivendo numa pós-modernidade, numa condição pós-moderna, que não atinge tudo e a todos da mesma forma e na mesma intensidade, vale salientar isso, porque essas falas de pouco tempo vão deixar lacunas, isso aqui não é um curso. E algumas lacunas, infelizmente, a gente não vai poder preencher. Por exemplo, que a pós-modernidade não é algo que alcança tudo e todos ao mesmo tempo e na mesma intensidade. Isso é extremamente importante, eu não tinha falado na fala anterior. Porque senão aparenta que todo mundo é pós-moderno, tudo é pós-moderno, a modernidade morreu. Não, a modernidade continua. Mas dentro da modernidade existe a pós-modernidade. Pelo menos essa é a ideia do Bauman. E por que eu estou falando isso? Porque você falou da Idade Média, mas a gente bota durante a Idade Moderna também, se for por uma perspectiva histórica. O que eu quero deixar claro aqui é que o Nietzsche ele está constatando algo que está se apresentando historicamente, que está se apresentando no seu tempo, sem com isso admitir que teremos uma crise ou uma oportunidade. Mas a partir da leitura do Nietzsche nós podemos deduzir. Quando, por exemplo, Nietzsche diz que será que estamos prontos para o sepultamento desse Deus? O Lucas falou dos templos e parafraseando Nietzsche, o Nietzsche diz que os templos estarem vazios não significa necessariamente que não exista Deus. O que é que vai entrar nesse vácuo? Imagina tirar de existência o que foi fundamento do mundo ocidental. Fundamento de toda a realidade ocidental. O mundo ocidental, a realidade ocidental, ela se baseou em um modelo teológico, isso não tem dúvida, isso está posto. Aí o Nietzsche vai lá aí, estão destruindo esse modelo. Esse modelo está destruído, está perdendo plausibilidade. Deus morreu. Aí também é possível pensarmos de um ponto de vista de oportunidade. Mas quem fala mais disso do que o Nietzsche é o Vátimo, que eu falei aqui recentemente, que diz que é aqui que começa a pós-modernidade. Porque o Vátimo diz que a pós-modernidade abre oportunidades, mas lendo o Nietzsche. E qual é a leitura que o Vátimo faz do Nietzsche? Muito tranquilamente. O Vátimo diz o seguinte, o Nietzsche diz o seguinte, é preciso transvalorar os valores. O Nietzsche tem, por exemplo, o conceito do niilismo ativo e do niilismo passivo, digamos assim, o niilismo de construção e o niilismo de destruição. Então, o niilismo não só é o vazio existencial, o vazio pleno, mas esse vazio pleno é importante para depois ter esse vazio de construir. Então, o Nietzsche fala que é necessário nós destruirmos essas moralidades tradicionais, os valores tradicionais são valores dos escravos, como eu falei, são valores pormenorizados, por outros valores. Ele não diz que tem que ser uma sociedade sem valor, ou relativista. Por outros valores. E para isso, ou melhor, e portanto, nesse sentido, é possível pensar a morte de Deus como uma oportunidade de revalorarmos, de transvalorarmos os valores, do aparecimento do super-homem. É possível. O Nietzsche, insisto, ele não destacou isso em suas obras. A não ser que me apresentem aqui um texto que o Nietzsche destacou isso em suas obras. Mas eu diria que a resposta é ambas. É tanto possível ler a morte de Deus como uma questão posta de uma crise, de vácuo de representância, de significado, que o Nietzsche ainda não imaginava
o que isso impactaria, o que isso ocasionaria, mas ele disse mais ou menos assim, isso é problema, o que é que vai ficar no lugar? Então é possível advertir que podemos pensar a morte de Deus como uma perspectiva de uma crise, Nietzsche, como também de superação dos valores. Olha, é a oportunidade de superarmos os valores. Mas isso um Wagner escreve e define melhor do que eu. Por fim, a outra pergunta, meu TDAH, não sei se vai dar, a dor do Deus. Bom, embora a palestra aqui seja de Nietzsche e a pós-modernidade, eu discuto muito a questão da religião e discuto o discurso das mortes, reflito sobre a morte de Deus e as minhas pesquisas apontam que o Nietzsche estava equivocado. Alto lá. Quem é você, Hugo Brandão, para estar dizendo que o Nietzsche está errado? O Nietzsche estava certo sobre um ponto de vista e, na minha visão, nas minhas pesquisas, errado por outro. O Nietzsche acertou quando ele disse Deus morreu, mas o Deus fundamento último, o Deus metafísico, aquele ser que dotava a realidade de valores, de fundamentos, de significado. Esse Deus último perdeu a plausibilidade, foi se deteriorando, perdeu cada vez mais a influência que tinha sobre a vida das pessoas. Essa ideia de Deus, essa noção de Deus. Tanto que, aí eu já respondo a próxima pergunta da Juliana. Juliana, está aqui um dos impactos que vai causar a morte de Deus na sociedade atual. Por exemplo, esse Deus aqui, fundamento último, morrendo, se deteriorando, perdendo plausibilidade, vai gerar como impacto a secularização. Uma sociedade secularizada, uma sociedade não tão religiosa quanto no passado. Mas aí também está um equívoco. Não é que a sociedade deixou de ser religiosa, não é que as pessoas deixaram de ser religiosas. As pessoas só não são mais religiosas do ponto de vista institucional. Então está aí um grande impacto. As instituições começam a ser também colocadas em xeque. Sobretudo, nesse caso aqui, para ilustrar, eu estou falando das instituições religiosas, mas podia falar de outras. O Frank mesmo falou do poder, que expliquei agora há pouco. Mas vamos para a instituição religiosa. O religioso ele quer religião, não a instituição. Ele quer dar significado às suas próprias crenças. Explode, povoa no mundo atual novas expressões religiosas, esoterismo, a própria literatura de autoajuda é muito com detalhes de formatação religiosa. Então, as pessoas continuam religiosas. Aí tem o Peter Berg no Dossel Sagrado, tem o Luckmann que fala da religião invisível. As pessoas são religiosas, Deus sim, a igreja não. Mais ou menos isso. Tem a Revelegê que fala do convertido e do peregrino. Quanto essa religião está à la carte, eu vou me servindo do que eu quero de cada religião e vou construindo o meu próprio corpo religioso, as minhas próprias crenças. É uma religião extremamente subjetivizada, individualizada. E aí eu queria dar um mergulho aqui com vocês na psicanálise. Eu espero que eu seja convidado, Frank, depois para falar sobre isso, e aí mergulhar na psicanálise, mas eu não vou porque a gente não tem tempo. Retomo um pouquinho para a análise filosófica e digo o seguinte: esse Deus que você me perguntou, que existe hoje, é um Deus ressignificado. Segundo Nietzsche, ou os mestres já suspeitam, a religião tenderia a desaparecer. Em Freud, em Marx e em Nietzsche. 3 gênios merecem ser lidos. Devem ser lidos. Mas eu vou falar especialmente do Nietzsche. A religião estava fadada ao fracasso. Deus havia morrido. E isso ele constatou lá ainda na modernidade. Nietzsche é contemporâneo, viu? Estou dizendo a modernidade enquanto expressão filosófica. Então, tá certo. O Deus fundamento último morreu. Só que e o Deus que persiste hoje? As pessoas continuam acreditando em Deus ou deuses. Há a persistência dos deuses. Tem um livrinho do Eduardo Cruz. Fenomenal. Persistência dos deuses. Eduardo Cruz. Vale muito a pena ser lido. A religião persistiu. Deus persistiu. Deus continua existindo. O ideal de Deus. Mas que Deus é esse? Pergunta o Frank. É um Deus ressignificado. Mas ressignificado em quê? É um Deus subserviente. Para concluir. É um Deus subserviente. É um Deus serviçal. É um Deus a serviço do interesse de gozo pleno. Gozo é
é um conceito psicanalítico, deixa eu ver como é que eu explico sem ser o gozo, do interesse particular, para não falar de gozo pleno, porque eu não vou ter tempo de explicar o conceito psicanalítico, mas os indivíduos querem preencher suas realidades de significado. Deus morreu, as identidades se deterioraram, ficaram múltiplas. Nesse mundo de busca de sentidos, vou buscar sentido nesse mundo de crenças apartadas de instituição, cria-se um Deus individualizado. Melhor, um Deus personalizado. É a palavra. Um Deus que responda às necessidades do fiel. Então, não é aquele Deus alteridade, aquele que está de fora, fundamento último, detentor de onipotência, onipresença, onisciência. Não, agora é um Deus para fazer milagres, é um Deus milagreiro, é um Deus do evangelho da prosperidade. Infelizmente, é um Deus que vende muito para tipos como Malafaia, de Macedo e tantos outros. Me perdoem aqui se estiver atribuindo algo negativo à religião de alguns, mas não tem como não falar. O evangelho da prosperidade é esse Deus que nos serve mais, que é um Deus de mercado. Então, é um Deus vendível. E como é que a gente fundamenta isso teoricamente? A último censo do IBGE. O crescimento absurdo a título de Brasil. A título de América Latina fica muito fácil fazer esse debate também. A título de Brasil, houve um crescimento absurdo do neopentecostalismo. Sobretudo a partir do Evangelho da Prosperidade. Eu espero ter respondido. Como falta muito pouco tempo e o meu tempo já se foi, eu finalizo por aqui. Acho que consegui responder. Conseguiu sim, Hugo. Temos uma pergunta do José Bezerra para o Lucas. E após a resposta, a gente encaminha para a finalização. Tranquilo? Então, obrigado, professor Lucas Omena. O professor Hugo Brandão realmente estava muito mal desde cedo. Aliás, já faz alguns dias e ele precisou sair antes da gente finalizar, mas cumpriu, acredito que cumpriu bem, mesmo nos limites dele físico, né? Mas cumpriu com a missão. Chegamos ao fim, então, do nosso colóquio Diálogos do Nosso Tempo.